Libere seu potencial. O potencial de uma pessoa comum é como um enorme oceano que ninguém singrou, um continente que ainda não foi explorado, um mundo de possibilidades à espera de serem liberadas e canalizadas para algo muito bom. Brian Tracy. O sucesso é uma questão de metas, e tudo mais é teoria. Todas as pessoas de sucesso são intensamente voltadas para metas. Sabem o que querem e concentram-se exclusivamente em consegui-lo, todos os dias. Sua capacidade de estabelecer metas é a chave mestra do sucesso. As metas ativam a sua mente positiva, liberando ideias e energia para a consecução das metas. Sem o estabelecimento de metas, você simplesmente vai sendo levado pelas correntes da vida. Tendo metas em vista, você voa como uma flecha, veloz e focado no seu alvo. A verdade é que você provavelmente tem um potencial natural maior do que seria capaz de usar em uma centena de vidas. O que quer que tenha conseguido até agora representa apenas uma pequena parte do que é realmente possível. Uma das regras para o sucesso é esta: não importa de onde você vem, a única coisa que importa é para onde vai. E o lugar para onde vai é determinado exclusivamente por você mesmo e seus pensamentos. Ter metas claras aumenta a sua autoconfiança, potencializa a sua competência e estimula o seu grau de motivação. Como diz o treinador de vendas Tom Hopkins, as metas são o combustível da fornalha das realizações. É você que cria seu próprio mundo. Talvez a maior descoberta da história da humanidade seja o poder da nossa mente de criar praticamente qualquer aspecto de nossa vida. Tudo o que você vê ao seu redor, no mundo criado pelo homem, começou como uma ideia ou um pensamento na mente de algum indivíduo para, em seguida, ser concretizado na realidade. Tudo em sua própria vida começou como um pensamento, um desejo, uma esperança ou um sonho, em sua mente ou na de alguém. Seus pensamentos são criativos, eles formam e modelam seu mundo e tudo o que lhe acontece. O princípio essencial de todas as religiões e filosofias, da metafísica e da psicologia, assim como do sucesso, é o mesmo: você se transforma naquilo em que pensa a maior parte do tempo. Seu mundo externo torna-se um reflexo de seu mundo interno, refletindo de volta aquilo em que você pensa. Tudo aquilo em que você pensa com frequência manifesta-se na sua realidade. Milhares de pessoas de sucesso têm sido convidadas a dizerem que costumam pensar a maior parte do tempo. A resposta mais comum é que elas pensam muito sobre o que querem e como consegui-lo. As pessoas infelizes e sem sucesso estão a maior parte do tempo pensando e falando sobre o que não querem. Quase sempre estão falando de seus problemas e preocupações e tentando atribuir culpas. Já as pessoas de sucesso mantêm seus pensamentos e suas conversas voltados para temas associados às suas metas mais intensamente desejadas. A maior parte do tempo pensam e falam sobre aquilo que querem. Viver sem metas claras é como dirigir em uma neblina densa. Por mais potente e bem concebido que seja o seu carro, você dirige lenta e hesitantemente, avançando pouco, mesmo em estradas de excelentes condições. Tomar decisões a respeito de suas metas é algo que dissipa imediatamente a neblina, permitindo que você focalize e canalize suas energias e sua capacidade. O estabelecimento de metas claras permite-lhe pisar no acelerador de sua vida e correr velozmente para a realização de um maior número de objetivos. A sua função automática de busca de metas: imagine-se fazendo a seguinte experiência: você tira um pombo-correio do seu pombal, aprisiona-o em uma gaiola, cobre-a com um cobertor, coloca-a dentro de uma caixa e dentro de um caminhão fechado. Em seguida, dirige o caminhão por 1000 km em qualquer direção. Se, em seguida, você abrir a cabine do caminhão, retirar a caixa, descobrir a gaiola e libertar o pombo-correio, verá que ele voa 3 vezes em círculo e, em seguida, parte sem hesitação de volta a seu pombal, a 1000 km de distância. Nenhum outro ser vivo na face da Terra é dotado dessa incrível função cibernética de busca de metas, exceto o homem. Você dispõe da mesma capacidade de realização de metas que o pombo-correio, só que com um maravilhoso acréscimo. Quando tem absoluta clareza a respeito da sua meta, nem precisa saber onde ela fica ou como alcançá-la. Pelo simples fato de decidir exatamente o que quer, você começará a se mover infalivelmente em direção à sua meta, e ela começará a se mover infalivelmente na sua direção.
Ambos haverão de se encontrar no momento certo e no lugar exato. Devido a este incrível mecanismo cibernético localizado bem no fundo de sua mente, você quase sempre alcança suas metas, quaisquer que sejam. Se o seu objetivo é chegar em casa à noite e ver televisão, é quase certo que o alcançará. Se o seu objetivo é criar uma vida maravilhosa, cheia de riqueza, felicidade e prosperidade, também o alcançará. Como um computador, o seu mecanismo de busca de metas não tem critérios. Funciona automática e continuamente para lhe trazer o que você quer, independentemente da programação estabelecida para ele. A natureza não se importa com o tamanho das suas metas. Se você estabelecer metas humildes, seu mecanismo automático de consecução de metas haverá de lhe permitir alcançar metas humildes. Se fixar metas ambiciosas, esta capacidade natural permitirá que alcance metas ambiciosas. O tamanho, o alcance e os detalhes das metas sobre as quais decide pensar a maior parte do tempo dependem totalmente de você. Por que as pessoas não estabelecem metas? Eis uma boa pergunta. Se a perseguição de metas é automática, por que são tão poucas as pessoas que trabalham diariamente na busca de metas claras, escritas, mensuráveis e com prazos? Esse é um dos maiores mistérios da vida. Acredito que são 4 as razões pelas quais as pessoas não estabelecem metas. Porque acham que as metas não são importantes em primeiro lugar. A maioria das pessoas não se dá conta da importância das metas. Se você cresce em uma família em que ninguém tem metas ou convive com um grupo no qual as metas não são discutidas nem valorizadas, é bem possível que chegue à idade adulta sem saber que a sua capacidade de estabelecer e concretizar metas terá mais influência em sua vida do que qualquer outra capacidade. Olhe ao seu redor. Quantos amigos ou membros da sua família têm clareza a respeito das próprias metas e estão plenamente comprometidos com elas? Porque não sabe como fazer. O segundo motivo pelo qual as pessoas não têm metas é que não sabem como fechá-las. Pior ainda, muitas acham que já têm metas, quando o que têm, na verdade, é uma série de desejos ou sonhos, como ser feliz, ganhar muito dinheiro ou viver bem com a família. Mas essas não são metas de forma alguma. Não passam de fantasias comuns a todas as pessoas. Uma meta é algo completamente diferente de um desejo. Ela é clara, escrita e específica. Pode ser descrita com rapidez e facilidade para qualquer outra pessoa. Ela pode ser mensurada e você é capaz de saber se a alcançou ou não. É possível colar grau em uma importante universidade sem ter recebido sequer uma hora de aula sobre estabelecimento de metas. É quase como se as pessoas que elaboram os currículos de nossos colégios e universidades fossem completamente cegas para a importância do estabelecimento de metas para conseguir sucesso mais tarde na vida. E é claro que, se você não ouve falar de metas até chegar à idade adulta, como aconteceu comigo, não terá a menor ideia da importância que tem em tudo o que faz. Porque tem medo do fracasso. A terceira razão pela qual as pessoas não fixam metas é o medo de fracassar. O fracasso dói. É algo doloroso e angustiante tanto do ponto de vista emocional quanto, não raro, financeiro. Todos nós passamos pela experiência do fracasso de tempos em tempos. A cada vez, tomamos a decisão de tomar mais cuidado de evitar o fracasso no futuro. Mas é aí que muitos cometem o erro de se sabotar inconscientemente, pois deixam de estabelecer metas para não fracassar. No fim das contas, atravessam a vida funcionando em um padrão muito mais baixo do que seria possível para elas. Porque tem medo da rejeição. A quarta razão pela qual as pessoas não estabelecem metas é por temerem a rejeição. Temem que, se fixarem uma meta e não tiverem êxito, serão alvo de críticas ou zombaria. Por isso, você deve manter suas metas em segredo quando começar a estabelecê-las. Não conte para ninguém. Deixe que os outros vejam o que conseguiu, mas não lhes revele nada antecipadamente. Aquilo que eles não conhecem não pode prejudicá-los. Junte-se aos 3% que estão no topo em seu livro Attitude Teaching at Harvard Business School, o que não é ensinado na Escola de Administração de Harvard. Mark McCormack refere-se a uma pesquisa realizada em Harvard entre 1979 e 1989.
Em 1979, a seguinte pergunta foi feita aos formandos do programa de MBA de Harvard: você estabeleceu metas claras, por escrito, para o seu futuro e fez planos para concretizá-las? Verificou-se que apenas 3% dos formandos tinham escrito planos e metas. 13% efetivamente tinham metas, mas não as haviam escrito. E 84% não tinham qualquer meta específica, a não ser terminar o ano letivo e curtir o verão. 10 anos depois, em 1989, os pesquisadores voltaram a entrevistar as mesmas pessoas. Constataram que os 13% que tinham metas não escritas estavam ganhando, em média, o dobro dos 84% de estudantes que não tinham meta alguma. Mas o mais surpreendente foi que os 3% de formandos que tinham metas claras e por escrito ao deixarem Harvard estavam ganhando, em média, 10 vezes mais que os outros 97% juntos. A única diferença entre os grupos era a clareza das metas que haviam estabelecido para si mesmos ao se formarem. Sem placas de sinalização, a importância da clareza é fácil de entender. Imagine que você está chegando ao subúrbio de uma cidade e é convidado a dirigir até um escritório ou uma residência nesta mesma cidade. Detalhe: não há placas de sinalização nas ruas e você não dispõe de qualquer mapa da cidade. Conta apenas com uma descrição muito genérica do escritório ou da residência. A pergunta é: quanto tempo acha que levaria para encontrar esse escritório ou essa residência sem um mapa nem placas de sinalização? Resposta: provavelmente a vida inteira. Se conseguisse encontrar o seu destino, seria exclusivamente por uma questão de sorte. E por mais triste que possa parecer, é assim que a maioria das pessoas leva a vida. A maioria das pessoas começa a vida percorrendo sem rumo um mundo não mapeado. É o mesmo que começar a vida sem metas nem planos. Elas simplesmente vão resolvendo as coisas à medida que avançam. Muitas vezes passam-se 10 ou 20 anos e elas continuam duras, infelizes em seus empregos, insatisfeitas no casamento e fazendo poucos progressos. Ainda assim, toda noite voltam para casa e ficam vendo televisão, desejando e esperando que as coisas melhorem. Mas raramente isso acontece. As coisas não acontecem por si mesmas. Para alcançar a felicidade, precisamos ter metas. Arthur Nightingale certa vez escreveu: a felicidade é a concretização progressiva de um ideal ou de uma meta que valha a pena. Você só se sente realmente feliz quando está avançando, passo a passo, em direção a alguma coisa que lhe é importante. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, escreveu que a maior necessidade dos seres humanos é a de uma sensação de significado e propósito na vida. A adoção de metas proporciona-lhe essa sensação de significado e propósito. As metas conferem-lhe um senso de direção. À medida que você se movimenta em direção às suas metas, sente-se mais forte e mais feliz, mais eficiente e cheio de energia, mais competente e confiante em si mesmo e em sua capacidade. Cada passo que dá em direção às suas metas aumenta sua convicção de que pode estabelecer e concretizar metas ainda maiores no futuro. Hoje em dia, é maior do que em qualquer outra época da história o número de pessoas que temem a mudança e se preocupa com o futuro. Um dos grandes benefícios do estabelecimento de metas é que elas permitem que você controle a direção da mudança em sua vida. As metas permitem-lhe assegurar-se de que as mudanças em sua vida serão, em grande parte, determinadas e direcionadas por você mesmo. As metas conferem significado e propósito a tudo o que faz. Um dos ensinamentos mais importantes do filósofo grego Aristóteles é que o homem é um organismo teleológico. A palavra grega teleios significa metas. Aristóteles concluiu que toda ação humana tem algum propósito. Você só se sente feliz quando está fazendo alguma coisa que o move na direção de alguma coisa que quer. As grandes perguntas passam então a ser: quais são as suas metas? Que objetivos você tem em mente? No fim das contas, aonde pretende ir? A clareza é tudo. Seu potencial inato é extraordinário. Agora mesmo você tem, dentro de si, a capacidade de atingir praticamente qualquer objetivo que fixe para si mesmo. Sua maior responsabilidade diante de si mesmo é investir o tempo que for necessário para ter absoluta clareza sobre o que exatamente você quer e qual a melhor maneira de consegui-lo.
Quanto maior for sua clareza a respeito de suas verdadeiras metas, maior potencial estará liberando pelo bem de sua própria vida. Você provavelmente já ouviu dizer que as pessoas usam, em média, apenas 10% de seu potencial. Segundo a Universidade de Stanford, o indivíduo médio funciona com apenas cerca de 2% de seu potencial mental. O resto simplesmente é mantido em reserva, para eventual uso posterior. Seria exatamente como se os seus pais lhe tivessem deixado uma poupança de $100 mil, mas você só se dispusesse a gastar $2 mil. Os outros $98 mil simplesmente ficariam lá depositados, sem uso pelo resto da sua vida. Cultive um desejo ardente. O ponto de partida de qualquer processo de concretização de metas é o desejo. Para realmente poder alcançar suas metas, você precisa desenvolver um desejo intenso e ardente por elas. Somente quando o seu desejo se tornar suficientemente intenso você terá a energia e a motivação interna necessárias para superar todos os obstáculos que surgirão em seu caminho. A parte boa disso tudo é que praticamente tudo o que você quer por tempo suficiente com a necessária vontade poderá, no fim das contas, ser alcançado. Certa vez perguntaram ao grande bilionário do petróleo H.L. Hunt qual o segredo do sucesso. Ele respondeu que, para ter sucesso, eram necessárias duas coisas e nada mais. Primeiro, disse ele, você precisa saber exatamente o que quer. A maioria das pessoas nunca chega a tomar essa decisão. Em segundo lugar, prosseguiu, você deve determinar o preço que terá de pagar para consegui-lo e começar a pagá-lo. O modelo lanchonete de sucesso. A vida é mais parecida com uma lanchonete do que com um restaurante. Em um restaurante, você faz uma refeição completa e, em seguida, paga a conta. Mas, em uma lanchonete, primeiro você se serve e paga para só então desfrutar da refeição. Muitos cometem o erro de pensar que pagarão o preço depois de alcançar o sucesso. Sentam-se diante do forno da vida e dizem, primeiro me dê calor que depois eu o alimento com lenha. Certa vez o conferencista Zig Ziglar, especializado em técnicas de motivação, afirmou, o elevador que conduz ao sucesso está com defeito. Mas o acesso às escadas está sempre livre. Outra observação importante de Aristóteles foi sua conclusão de que o objetivo final de toda a ação humana é alcançar a felicidade pessoal. O que quer que você faça, disse ele, tem a finalidade de aumentar sua felicidade de alguma maneira. Você pode alcançar a felicidade ou não, mas a sua própria felicidade é sempre o seu objetivo final. A chave da felicidade é estabelecer metas, trabalhar diariamente para alcançá-las e afinal concretizá-las é a chave da felicidade na vida. O estabelecimento de metas é algo tão poderoso que o simples fato de pensar sobre suas metas o faz feliz, antes mesmo que tenha dado o primeiro passo para concretizá-las. Para descobrir e liberar todo o seu potencial, você deve criar, para o resto da sua vida, o hábito diário de estabelecer e alcançar metas. Precisa desenvolver uma capacidade de focalizar as coisas com absoluta nitidez, para estar sempre pensando e falando sobre o que quer, e não sobre o que não quer. É necessário que você tome a decisão, a partir de agora, de se tornar um organismo perseguidor de metas, comparável a um míssil teleguiado ou a um pombo-correio, movendo-se inequivocamente em direção às metas que são importantes para você. A maior garantia de uma vida longa, feliz, saudável e próspera é que você esteja permanentemente trabalhando no sentido de ser, ter e conseguir sempre e sempre mais as coisas que realmente quer. O estabelecimento de metas claras permite-lhe liberar todo o seu potencial em matéria de sucesso pessoal e profissional. As metas permitem-lhe superar qualquer obstáculo e tornar ilimitadas as suas futuras conquistas. Libere seu potencial. Imagine que você tem a capacidade inata de alcançar qualquer meta que venha a estabelecer para si mesmo. O que você realmente quer ser, ter e fazer. 2. Quais as atividades que lhe dão maior sensação de significado e propósito na vida? 3. Analise sua vida profissional e pessoal como está hoje e identifique como o seu pensamento criou o seu próprio mundo. O que você poderia ou deveria mudar? 4. Em que você costuma pensar e do que costuma falar a maior parte do tempo? Do que quer ou do que não quer? 5. Que preço terá de pagar para atingir as metas que são mais importantes para você? 6.
que iniciativa deveria tomar imediatamente, tendo em vista suas respostas às perguntas acima. Sabedoria poderosa.